Olá, boa noite. Vamos juntos retomar a leitura da Palavra de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. É um capítulo longo e que bom seria se estivéssemos frente a frente, porque é tanta pergunta a ser feita. É um tema assim que entre lá e cá são 2000 anos de história, então assim, quase 2000 anos de história. Então são contextos diferentes e falar desse capítulo sem contextualizar fica difícil. E quando você contextualiza, geralmente não se chega a acordos e as pessoas preferem ficar nos extremos, ir para a legalidade e pronto, se esquecer. Eu quero te convidar a ler com muita sabedoria, com muita graça, coração aberto, convida a sua família e vamos aprender o máximo que pudermos. E o que tivermos de dúvida, você vai fazendo perguntas aí pelos comentários do canal e nós vamos respondendo, na medida do possível também, conforme aquilo que nós temos de entendimento da parte de Deus, tá bom? Então se inscreva aí no canal e vamos juntos agora. Abra seu coração, abra também sua Bíblia no primeiro capítulo na primeira carta, no capítulo 7 aos Coríntios, né? E vamos juntos. Vamos lá? Começa assim, Paulo dizendo: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Então, essa igreja já tinha feito perguntas a Paulo via carta, chegou até Paulo e Paulo agora está respondendo essas perguntas. E Paulo já começa dizendo: é bom que o homem não toque em mulher. Aí, já de antemão, para nós já está complicado. Quase 100% da população, 90% a 91% é hétero. Como é que esses héteros vão ficar sem tocar em mulher, né? Mas aí ele vai completar. Mas por conta da impureza, ou seja, ele sabe que cada um tem o seu chamado, tem o seu dom, vai procurar o seu cônjuge, o seu par, né? O seu namorado, sua esposa, seu esposo, e vai casar, porque não é bom viver na impureza. E a impureza vai nascer em função da carne que vai brotar, as emulações, os apetites, né? Então, cada um tem a seu próprio cônjuge, seja marido, seja mulher, tá bom? Então é isso que eu estava de antemão dizendo. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não alcance, não tente levar vantagem sobre vós por conta da incontinência. Não vos tente por causa da incontinência. E isso vos digo como concessão e não por mandamento. Ou seja, Paulo está dizendo isso aqui como alguém que tem a mente de Cristo. E ele está pegando o que ele tem de Jesus e aplicando. Então ele está dizendo as dúvidas daquele tempo. Mulher, você pode não querer relacionar sexualmente com seu esposo e o esposo com a mulher? Não se podem fazer isso. Isso acontece quando há mútuo consentimento. Eu chamo a esposa: vamos jejuar uma semana? Vamos tirar um tempo só para ler a Bíblia e jejuar? Vamos deixar o sexo de lado? Podemos fazer isso? Podemos, mas tem que haver, entre outras coisas, a primeira coisa, consenso alegre das duas partes para se fazer isso. No mais, por favor, respeite o outro. Quem casa, como Paulo está dizendo aqui, é porque sabe que vai relacionar sexualmente. Então não dá para um privar o outro, privar o cônjuge desse privilégio que tem no casamento, dessa liberdade. A não ser que seja algo específico, uma doença, a fase menstrual e outros detalhes que os dois conversando se entendem. Então tudo que acontecer na relação conjugal, em termos de sexualidade, tem que haver um consenso alegre dos dois. Não pode um forçar o outro a nada. Mas também eu não posso me privar. Nós somos agora uma só carne. Então eu tenho que ser tocado, assim como minha esposa também tem que ser tocada.
Então, por favor, é fácil de entender isso aqui. Verso 7. Quer que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Aí Paulo completa. Eu quero que todos, na verdade, fossem como eu sou. Como é que Paulo era? Paulo, nesse instante que ele está escrevendo, ele era um eunuco, um celibatário. Alguém que se converteu a Jesus e dedicou todo o restante da sua vida no corpo a servir o evangelho e não se relacionar sexualmente, ou seja, não casar. Então ele queria que todo mundo ficasse tal qual ele era. Mas ele sabe que isso é impossível, justamente por conta da carne. Nós somos seres mamíferos. O mamífero vai querer procriar, vai querer relacionar, ele sente prazer nisso. Isso é raça. Aí ele fala, então, mas como eu sei que isso é difícil, então cada um faça conforme o dom que tem. Se você tem dom para casar, então case. Se você não tem, por favor, não case, não force. Vai dar B.O. Porque tem pessoas que não nasceu com essa predisposição para o sexo oposto. Tem pessoas que satisfazem a vida toda sem relação sexual. Então, se você está assim, não force um casamento, vai ser uma angústia para você. Assim como você que nasceu para casar, se você fica sem casar, você também vai sofrer. Vai ter muita tentação. Ou seja, você vai dar brecha ao diabo. Então, na relação, você não pode deixar que o inimigo te tente, senão você vai cair facilmente. Verso 8. E aos solteiros e viúvos, ou seja, e às solteiras e às viúvas, tanto faz, digo que lhes seria bom se permanecem no estado em que também eu vivo. Quem está viúvo, viúva, continua assim. Quem está solteiro, solteira, continua assim. Tal como Paulo. Esse é o pedido dele. Caso, porém, não se dominem, não se controlem, não tenha força, não tenha essa resolução consciente em si, deliberada, de se continuar solteiro, de se continuar viúva, ele está dizendo, então é melhor que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado, ou seja, é melhor casar do que vocês tratarem o sexo com leviandade, abusar de um, de outro, simplesmente por abusar. Não fica fazendo isso. Case. Não aguenta casa, é assim que ele pede. Não fique entregando o seu corpo à prostituição, à impureza, como ele vai chamar aqui. Ora, aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor, tá vendo? Ordeno eu, Paulo, não o Senhor. Paulo escrevendo conforme, né, o Evangelho. Ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, ou seja, ninguém casou para separar, nem marido nem mulher. Ninguém casou pensando em separação. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. Grave isso aqui, essa frase está entre parênteses, e eu queria que você vai perceber que é preciso saber interpretar isso aqui. Então, uma mulher que se separa, um homem que se separa, vai ficar o resto da vida sem casar? Não, não é isso que Paulo quer dizer. Vocês vão entender o contexto. Porque nesse tempo mulheres não se separavam e elas eram propriedades. Lá embaixo eu falo sobre esse verso 11, grava no coração. E que o marido não se aparte de sua mulher. Essa é a vontade de Paulo, é a vontade do Senhor, que todos que casaram, que não se separem. Ao mais, digo eu, Paulo está dizendo agora, sou eu, não o Senhor. 2 pontos. Se algum irmão tem mulher incrédula, se algum irmão, algum daí da igreja converteu-se, né? Mas a mulher incrédula não crê em Deus, não crê em Jesus, e esta mulher consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher também, a irmã que está aí na igreja, que tem marido incrédulo, que não se converteu, que não crê em Deus, que não crê em Jesus, e este se consente em viver com ela, não deixe o marido, não separe. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Ou seja, então houve consentimento, mesmo um não se convertendo, não crendo em Jesus, não crendo em Deus, sendo um ateu, qualquer coisa, há consenso, continuem casados. Ou seja, aí eu pergunto, eu crente, a minha esposa não crente, eu vou convertê-la? Não, não é isso que Paulo está dizendo. É que suas relações são santas. Então, quando vocês estão numa relação sexual, a incredulidade dele não vai passar para você, não. Não pega. Ou seja, o que vai nascer de você é santo, é puro, é de Deus.
Entendeu agora? O Paulo está dizendo, não é com relação a um converter o outro, como a gente escuta por aí, não. Não, a mulher em silêncio vai ganhar um marido, não. Como é que sabe tu se ele vai converter ou não? Salvação não depende de mim, não sou eu que santifico ninguém, não sou eu que salvo ninguém. Aliás, nem eu me salvei, foi Deus que me achou, que Deus me encontrou no caminho e me chamou. Né? Aí diz o texto, mas se o descrente quiser apartar-se, se o incrédulo quiser separar do seu cônjuge que agora o converteu, em tais casos, que se aparte. Não fica sujeito à escravidão, nem o irmão, nem a irmã, ou seja, pode casar de novo. Deus vos tem chamado à paz, ou seja, casamento é para paz, não é para guerra. Não é para viverem degladiando e gerando problemas emocionais e psicológicos na vida dos filhos. Não. Pode separar. Então, esse versículo é importante a gente colocar esse versículo e trazer novamente a memória, porque as pessoas leem lá Mateus 19, Mateus sobre adultério, e falam, não, o homem e a mulher jamais podem se separar um do outro, e só pode se separar em caso de uma relação sexual ilícita, em caso de adultério. O que Paulo está pedindo aqui não é um adultério, não tem adultério. Um traiu o outro sexualmente falando, porneia. O que houve aqui foi uma decisão consensual em função de que os dois estão em desacordo, não na questão do adultério, mas em termos de fé. E estão degladiando e brigando, um vai para um lado, um vai para o outro, os filhos como ficam, separem. Então, o que eu quero trabalhar aqui é o seguinte, que se Paulo escreve isso aqui, o que Jesus disse lá não é uma lei. Jesus lá em Mateus está corrigindo uma injustiça da época, em que as mulheres eram abandonadas e repudiadas sucessivamente pelos maridos. Então tem que ter cuidado com isso, viu? Verso 16, pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a outra mulher? Ninguém sabe. Então um converteu, o outro não quer viver, dê carta de divórcio. E nenhum fica sujeito à escravidão. Pode casar de novo. Então veja bem, aqui pode casar de novo, não pode? Então olha lá para o verso 11 de novo. Se ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido. Ou seja, só pode voltar para o marido. Mas aqui não está sujeito à escravidão, pode separar. Então, por que Paulo escreve o verso 11? Eu preciso entender o seguinte nesse tempo. Se eu pensar em termos de cultura judaica, que também estava presente nas outras culturas, a mulher é uma propriedade, amados. Vocês vão ver isso aqui. Mulher chegava próximo dos 13 anos, na vida, principalmente a mulher judia, era o período entre a maioridade, o pai decidia, o pai tinha um trunfo na mão. Aquela menina, 13 anos, ela era uma propriedade. O pai tinha o domínio sobre ela, de conservá-la em casa virgem, sem casá-la com ninguém, ou de vendê-la, dá-la em casamento. Aí o cara vinha e pagava o dote. Então, quando casava-se, a mulher era uma propriedade do marido. Então, se a mulher resolve separar do marido, como é que ela vai casar com outro? Se ela tinha um dono. Então, ou que ela fique solteira, ou então, nesse caso, ela pagaria aquilo que o marido pagou por ela. Ela ficaria livre. Ou então, que reconciliasse. Então, a gente tem que saber ler as coisas, senão a gente interpreta errado. Ande cada um, verso 17, ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que eu ordeno às igrejas. O que significa isso? Paulo vai explicar aqui agora. Cada um fique conforme o dom que Deus te deu, segundo o chamado que Deus te deu. Foi alguém chamado estando circunciso? Estando um judeu? Um circuncidado? Não faça a circuncisão, não desfaça essa circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso, né? Ou seja, não tinha passado por um processo de proselitismo, caído no judaísmo e feito a operação de fimose? Não se faça circuncidar, não precisa. Paulo vai explicar, porque a circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também nada é. Mas o que vale daqui para frente não é se você é circunciso ou incircunciso, mas é guardar as ordenanças de Deus. E quais são as ordenanças de Deus? Não come isso, não come sangue, não come aquilo. Não. A ordenança de Deus é em Jesus, o Evangelho. O mandamento é o amor. É praticar o Evangelho de Jesus. É viver como Jesus viveu.
Verso 20. Então, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. E ele vai dar mais espaço agora, vai explicar melhor ainda. Ó. Você foi chamado, você se converteu sendo escravo. E por que ele coloca isso aqui? É porque Paulo é a favor da escravidão? Não, amados. Jesus, o evangelho, é a favor da escravidão? Não, é a mesma coisa da questão da mulher em relação ao marido. É porque nesse tempo aqui, a escravidão era um fato. Então você tinha dentro da igreja lá, um homem, crente em Jesus, que tinha um escravo, também crente em Jesus, no mesmo ambiente. Mas eu pergunto, a escravidão é de Deus? Não. Paulo manda acabar com a escravidão? Não. Paulo está dizendo, você foi chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Continue, sirva. Mas se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Mas se você tem a oportunidade de se libertar, aproveite melhor ainda. Porque o que foi chamado no Senhor, o que se converteu a Jesus, sendo escravo de alguém, agora ele é um escravo do Senhor, ele é um liberto do Senhor, Deus o libertou. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, você foi chamado, você não era escravo, era um livre? De qualquer forma, você também agora, que foi chamado, é um escravo de Jesus. Você está a serviço de Jesus agora. E a palavra escravo parece forte, mas é o termo que a Bíblia usa, doulos. Só que Jesus preferiu nos chamar não de escravos, mas sim de amigos. Pronto. Verso 23, diz o texto assim, por preço fostes comprados. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Você também. Tem um valor muito alto, não tem igual. Não vos torneis escravos de homens. Então não se torne escravo de ninguém, porque o maior dom que a gente tem é a liberdade. É por isso que Paulo fala na carta aos Gálatas, não foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Então eu pergunto, quantas pessoas estão debaixo do sistema religioso, nas religiões por aí, debaixo de escravidão, de servidão doentia e perversa, que não edifica nada e que não aproveita para nada? De morais e costumes que não têm significado para o ser da pessoa. Então não se deixe escravizar. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Então você foi chamado assim, continua assim. Chamou casado, continua casado. Você está chamado solteiro? Se você quiser, continue solteiro. Você está viúvo, continue viúvo. Você está livre? Não deixa ninguém te escravizar. Você está escravo? Não tem problema, continue escravo. Mas se você tiver a oportunidade de se libertar, liberte-se dessa escravidão. Verso 25. Com respeito às virgens, aí agora a parte mais difícil para nós. Não tem o mandamento do Senhor. E não tem mesmo não, porque foi uma área que Jesus quase não falou, pouco escreveu. Aliás, Jesus não escreveu nada, não tinha nada escrito. Mas Jesus não disse muito sobre isso. Então Paulo vai estar pegando o evangelho agora e vai fazer uma gestão do evangelho dentro daquela igreja. Como que em Jesus nós administramos essas questões que envolvem cultura, que envolve algo que vem machismo, que vem de muito tempo, essas coisas. Mulher não tinha significado, gente, nessa época. Os judeus discutiam se a mulher tinha alma. Então vamos lá. Ó. Com respeito às virgens, não tem o mandamento do Senhor. Porém, eu dou minha opinião como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Lógico que ele recebeu de Deus o dom de ser apóstolo. Então ele podia falar com cátedra, com sabedoria no poder do Espírito. Considero, por causa da angústia, da angustiosa situação presente. Aí você fala assim, que angustiosa situação presente que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que os dias deles eram dias difíceis, amados. Aquelas igrejas eram perseguidas, as pessoas têm dificuldade de tocar nesse assunto, mas era assim. Os irmãos que se convertiam aqui passavam a ser perseguidos de todas as formas, seja pela religião judaica que vinha perseguindo-os porque não cumpria mais uma lei de Moisés, seja pelas outras religiões pagãs que vinham, ó Deus, perseguia Paulo porque eles agora não se rendiam mais àquela idolatria, aquele paganismo doentio, perverso, seja por conta do Império Romano, que era a perseguição maior, porque eles não declaravam César mais como o Senhor, mas sim Jesus, e o Império vinha e colocava os nazarenas. Esses homens eram perseguidos de todo jeito, amados. As famílias muitas vezes os deserdavam porque se convertiam. Então, não era uma situação presente. E essa época de Paulo aqui, ó, ele está aqui escrevendo no ano 55, 56, essas cartinhas. Era um tempo de dor ainda. Paulo vai falar de fome na Judéia, de dificuldade na Judéia. Ele vai falar lá na segunda carta.
Então os tempos são difíceis. Como os tempos são difíceis hoje? Olha para a situação presente. Olha você que quer casar, olha você que já é casado, que tem filhos. Olha como é que está difícil. Então, por causa da angustiosa situação presente, considero ser bom para o homem permanecer assim como está. E a mulher também, do jeito que está. Se está casado, não procure separar-te. Continue casado, porque Deus não nos chamou. O casado não é para separar. Separar é um trauma, separação é um trauma muito difícil. E só deve acontecer em casos extremos, como que ele colocou anteriormente. Estás livres de mulher, de homem, não procure esse casamento. Mas se te casares, com isso não pecas. É óbvio, desde quando casamento é pecado. Mas Paulo está falando em função da angústia do tempo presente. E também, se a virgem se casar, e ela se casa não por ela mesma, por conta do pai, vai colocar em cima do pai isso, por isso também ela não peca, é óbvio. Casar não é pecado. Ainda assim, essas pessoas casando, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupá-los. Então hoje, nos dias de hoje, você sofre angústia tanto solteiro quanto casado. E eu vou ler mais um pouquinho, lá na frente eu faço alguns comentários. Todo mundo sofre angústias na carne. Os dias são difíceis. Todos que estão me lendo agora e me ouvindo, sabem disso. Verso 29. E isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, os dias são difíceis. Nunca o tempo foi tão abreviado em função da consciência e das preocupações que nos advêm todos os dias. De todas as dimensões dessas preocupações, elas estão chegando para nós. Eu sei, você sabe, os dias se aproximam. Uma das perguntas hoje é, e se você vai ver em todos os ambientes, existe um positivismo? Não, nós vamos sair melhores dessa crise mundial, né? Nós vamos melhorar. Mas eu não posso deixar de ser realista. Conquanto eu seja otimista, e a gente vai orando e buscando sempre o melhor, eu não posso deixar de ser realista. Quando eu olho para o lado de fora, para a situação social, ambiental, política, econômica da Terra, você não vê sinais de melhora. Então, quando eu penso em melhoras na Terra, eu só penso em melhorias na Terra se o coração do homem mudar. A Terra que tem que mudar é o coração do homem. Em mudando o coração humano, muda tudo no seu entorno. É assim que é. Mas aí ele fala, o tempo se abrevia, o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem. Os que estão casados vivam como se não fossem casados. Ou seja, ele vai sair por aí transando com qualquer uma, traindo. Não é isso que Paulo está dizendo. Não perca a sua noção de liberdade, de que você não... Para além do casamento, você tem um Deus, sirvam. Aí diz assim, ó, verso 30, mas também os que choram, como se não chorassem. Chorem, mas carregando essa certeza de sua liberdade, da sua alegria. E os que se alegram, como se não alegrassem. Então se alegre, também lembrando que as alegrias também são passageiras. E que deve carregar essa consciência de quem sabe que aquela alegria é naquele momento e ela pode não durar a vida toda. E os que compram como se nada possuísse. Eu compro o carro, a casa, eu compro isso, eu compro aquilo, a fazenda, o sítio, eu compro apartamento, mas saiba, compra como se nada possuísse, ou seja, carregue no coração essa consciência de que não é seu, você não vai levar nada. Então eu tenho que ter essa consciência de que essas coisas não podem tirar minha liberdade e eu tenho que ser desprendido, eu tenho que ser leve e solto, porque eu caminho para a eternidade. Então, quanto menos pesos tiver em mim, mais eu vou ser livre, mais eu vou caminhar com facilidade. E os que utilizam, verso 31, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Então usa o mundo, as coisas que tem ao seu redor, como se você não usasse com essa mesma consciência, sabendo que tudo vai passar.
Não sofra. Não fique angustiado porque as mulheres, os homens, que já não encontram mais os produtos sazonados, né? As maquiagens bonitas e lindas nesse período de pandemia, de dificuldade de produção na terra. Não angustie com isso não. Usa como se não usasse, porque de fato o mundo vai passar. É isso que ele está dizendo. Aí ele vai completar o que ele disse anteriormente. O que eu realmente quero é que estejais livres de preocupações. Aí vocês entenderam. Que não estejais livres de preocupações. Então quem casa como se não tivesse casado, quem chora como se não chorasse, quem se alegra como se não alegrasse, quem compra do mundo como se nada possuísse, porque tudo vai passar. E eu tenho que estar em Deus e tenho que estar ligado em Deus, e em Deus eu quero minha liberdade. Grava isso. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim ele fica dividido, tá vendo? Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa. Assim no corpo, para não se entregar à prostituição, à impureza. Assim como no espírito, para servir somente a Deus e ser um com Deus e não adorar outros deuses. A que se casou, porém, a mulher que se casou, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não quem eu pretenda enredar vocês, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Ou seja, o que Paulo está querendo é que cada um sirva a Deus no processo, não perca a noção de que para além de cônjuge, de comprar, de vender, de alegrar, eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que cuida de mim, eu tenho que caminhar nessa dimensão. E ele diz mais, entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, no caso do judeu parece que era aos 13 anos mais ou menos, e as circunstâncias o exigem, tá chegando. Se eu ficar com uma filha que para além da idade já madura, ninguém vai querer comprá-la mais. Eu perco o direito de vendê-la. Então eu tenho que vender a minha filha para casar antes de completar a maioridade. Então se algum pai julga assim, que faça o que quiser. Não peca se você vender sua filha para casar. Todavia, o pai que está firme em seu coração, ele não tendo nenhuma necessidade financeira, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, de não querer entregar a filha para casar, e isso bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará se você puder. E tudo em função da angústia do tempo presente que ele vai colocar, das preocupações. Porque a filha agora, em vez de servir a Deus, vai servir também ao mundo, ou seja, vai cuidar do marido, vai cuidar dos filhos, da casa, daquilo, e não vai ter tempo para servir a Deus. E assim, quem casa a sua filha faz bem, e quem não a casa faz mulher. Ou seja, faz melhor quem não a casa. Mas tudo que Paulo está colocando aqui é em função do tempo presente. E a vontade de Paulo era que os solteiros ficassem solteiros para servir melhor a Deus. Porque um homem que casa hoje, ele não consegue servir a Deus da mesma forma que Paulo, que qualquer um outro. Ele não consegue fazer a missão dele da mesma forma. Então a gente tem que saber ler Paulo. E tem que estar tudo resolvido no coração e na consciência. Porque se alguém vai, principalmente para o mundo religioso, servir a Deus, numa missão tal. Se ele não tiver isso resolvido no coração e falar assim, mas eu não vou vir casar não porque eu aguento, sem ter certeza, sem ter esse domínio sobre si, sem ter essa decisão deliberada e consciente no processo, vai dar o que deu na história. Quantos foram ser líderes de igrejas, seja de qualquer religião, e cometeram os piores abusos que cometeram? Quantos filhos nasceram e foram enterrados mortos? Quantas pedofilias, Então a história mostra. Então isso tem que ser uma decisão consciente de cada um. Para permanecer solteiro, então isso é uma questão de dom, de chamado. Está cheio de líderes assim, que por ter uma condição de não ter um apetite para o sexo oposto, preferem ir para o mundo. Preferem servir a Deus do que ficarem solteiros no mundo. Porque o mundo julga a gente.
Imagina eu com 40, 50 anos, solteiro. Tu vai falar assim, aquilo é um gay. Então é muito difícil isso aqui. Isso tem que ser sabidamente aplicado. Porque um homem que tem a condição hétero, que vai para o mundo para ser um pastor, para ser um padre, o que quer que seja, e se fala, não, eu aguento, eu consigo ficar no celibato, ele não aguenta. Não vai dar conta. Eu digo por mim. Então Paulo encerra o capítulo dizendo assim, ó. Ele diz desse jeito aqui, ó. Encerrando. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser. Mas somente no Senhor. Ou seja, não é questão que é só casar com crente, não. É casar sempre em Deus, na presença de Deus, para não ocorrer o que aconteceu anteriormente. De ter que um se converte, o outro era incrédulo e haja uma separação. Procure casar com esse mesmo nível de consciência. Julgo. Não só questão do amor, eu amo, ela me ama. Não, mas nós temos uma fé junta. Então é isso que ele está dizendo aqui. Todavia será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, segundo a opinião de Paulo, viu gente? E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Então vocês perceberam que ficavam muitas perguntas. Mas eu quero orar com você no instante para Deus pacificar o coração. Você está solteiro? Fica calmo. Descanse no Senhor, conheça você melhor, resolva-se melhor. No mais, vamos orar para que Deus nos sustente. Você está casada? Peça a Deus para melhorar cada vez mais seu casamento, suas relações.